dar continuidade ao estudo das matrizes, só que agora, então, estudando sistemas lineares. Por que os sistemas lineares, então, estão dentro desse conteúdo de matriz? Porque nós utilizamos o cálculo do determinante. Então, nós já estudamos o determinante, é importante revisar. E nós vamos aprender os sistemas lineares pela regra de Cramer, ou podemos chamar de método de Cramer. Só que antes de mostrar esse método, eu vou resolver esse sistema pelo método da adição, que é o método que vocês já conhecem, e depois vou fazer pelo método de Cramer, para vocês verem que realmente dá o mesmo resultado. Tem vários métodos de resolver um sistema de equações. Método da adição, método da substituição, método da comparação e também temos o método de Cramer, que é a novidade para vocês. Eu vou resolver esse sistema pelo método da adição, que é o que mais vocês acabam utilizando na escola. O método da adição, ele consiste em a gente eliminar uma das letras. Aqui está prático de resolver esse sistema pelo método da adição, porque aqui, olha, vai zerar, a gente observa que vai zerar o y. Então, nós passamos um traço para fazer as contas e vamos calculando conforme os sinais. X mais 2x vai dar 3x. Y menos y, isso zerou. 10 mais 2 é 12. 3 vezes quanto que dá 12? Então, vamos fazer pela operação inversa. Aqui nós temos que o resultado do x é 4. Já calculamos x. Agora, então, falta y. Como eu já tenho o valor do x, é só substituir. Ou na primeira equação, ou na segunda, eu vou conseguir encontrar o y. Como nós podemos substituir em qualquer uma, vamos sempre escolher a mais prática. Essa de cima está mais simples. X mais y igual a 10. O x eu já calculei que é 4. Mais y igual a 10. Esse 4, ele vai passar subtraindo. Qual é o número que eu somo ao 4 para dar 10? Ele é 6. Como eu encontro esse 6? Fazendo a operação inversa. 10 menos 4, vou chegar que o valor do y é 6. Para conferir se realmente o 4 e o 6 ele é uma solução para esse sistema, podemos substituir. Olha, o x é 4, o y é 6. 4 mais 6, 10. Tem que dar certo na segunda também. 2 vezes 4, 8. 8 menos 6, 2. Então, realmente, 4 e 6 é a única solução para esse sistema de equações. Agora, esse mesmo sistema nós vamos fazer pelo método de Cramer. O método de Cramer, nós vamos utilizar o determinante. Aqui nós temos um sistema de equação com duas incógnitas, a x e a y. Se eu tenho duas incógnitas, eu vou precisar de 3 determinantes. Por que isso? Porque o primeiro determinante nós vamos chamar de D. É um determinante geral dos coeficientes das incógnitas. O outro determinante nós vamos chamar de dx, determinante relacionado à incógnita x. E o outro determinante nós vamos chamar de dy. Então, o determinante relacionado à incógnita y. Para que isso vai servir? Nós queremos saber o valor de x e o valor de y. Como, então, que nós vamos calcular esses valores? Para calcular o valor do x, nós vamos pegar o determinante relacionado à incógnita x, que a gente vai chamar de dx, e dividir pelo valor do determinante. Para calcular y, nós vamos pegar o determinante relacionado à incógnita y e dividir pelo determinante. O d, que é o primeiro determinante que nós vamos calcular, ele é o determinante relacionado às duas incógnitas. Eu vou aqui fazer de outra cor, olha. 1, 2, 1 e menos 1. Esse D, ele vai ser o determinante da matriz formado por esses coeficientes das incógnitas. 1, 2, 1 e menos 1. Montou a matriz? É uma matriz 2 por 2. O determinante da matriz 2 por 2 é bem simples de ser calculado. Então, a gente calcula a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. 1 vezes menos 1 dá menos 1, e aqui 2 com menos, então vai dar menos 2. Então, esse caso deu 3. Agora, nós vamos calcular o dx. O dx, ele é um determinante relacionado à coluna do x. Só que no dx, nós justamente não vamos utilizar a coluna do x.
Então, no DX, elimina a coluna do X. Se ela vai ser eliminada, e esse 10 e o 2, eles fazem parte do sistema, então eles têm que ser utilizados também. Então, quando nós estivermos calculando DX, nós vamos trocar essa coluna do X por esses termos que a gente chama de termos independentes. Esse 10 e 2 vai vir no lugar dessa coluna do X. Aí vai ficar a seguinte matriz. Essa daqui a gente não utiliza e vamos trocar por 10 e 2. A do Y segue normal, 1 e menos 1. E vamos calcular o determinante, que é o dx. Aqui vai dar menos 10 e aqui vai dar menos 2. Então, esse dx, ele deu menos 12. Agora, está faltando o dy. Então, nós vamos montar uma matriz em que o dy, nós justamente vamos eliminar o y. Então, essa coluna do y não vai entrar, mas ela vai ser substituída pela coluna dos termos independentes. Então, essa não vai entrar. Então, nós montamos a matriz com isso como ficou, olha. Então, o 1 e o 2 do x permanece agora, e essa do y vai ser substituída pelo 10 e pelo 2. E vamos calcular o determinante. Lembrando sempre desse menos, aqui vai dar 2 menos 20. 2 menos 20 vai dar menos 18. Veja bem, nós temos agora os valores dos 3 determinantes que a gente precisa. Do D, o dx e o dy. O que fazemos agora com esses valores? Nós vamos substituir nessas formulazinhas. O x, eu preciso saber o valor do x e do y, que a gente ainda não calculou. O x, ele é o valor do dx dividido pelo d. O determinante de x, ele é menos 12. Dividido pelo d, então menos 12 dividido por menos 3 vai dar 4. Então, veja bem, já encontramos o 4. Agora, o y, ele vai ser o dy dividido pelo d. O dy, ele é menos 18, que vai ser dividido pelo menos 3. Menos 18 dividido pelo menos 3 vai dar 6. Então, veja bem, olha o valor do x, 4, o do y, 6. O mesmo valor que nós encontramos fazendo pelo método da adição. Então, esse é o método de Cramer, em que a gente utiliza o determinante para encontrar o resultado de um sistema de equações. Vamos fazer mais um exemplo. Então, nós temos o enunciado do problema sendo mostrado e diz o seguinte, que eu tenho 10 notas. Essas notas, elas são de R$2 e de R$5. Ao todo, eu tenho R$32. O que o problema quer saber? Quantas notas de cada valor eu tenho? Eu tenho notas de 2 e notas de 5. Mas quantas notas de 2 eu tenho? Quantas notas de 5 eu tenho? Eu sei que no total eu tenho 10 notas. Então, como eu vou fazer para descobrir o total de notas de cada valor? O sistema de equações é um dos métodos da gente encontrar. Então, vamos, de acordo com o enunciado do problema, montar um sistema. Para a gente não ficar sempre com o x e o y, eu tenho nota de 5 e nota de 2. Eu vou utilizar a letra C e a letra D. Então, assim, notas de R$5 mais as notas de R$2, eu tenho um total de 10 notas. Então, a quantidade de notas de 5 mais a quantidade de notas de 2, eu tenho um total de 10 notas. Agora, tem uma outra informação que eu sei também. Eu sei que eu tenho R$32. Para ter R$32, quantas notas de 5 eu tenho? Eu não sei, mas eu sei que são notas que valem 5. Então, é 5 vezes C. Ou seja, a quantidade de notas de R$5 eu tenho que multiplicar pelo valor que ela tem. Mas, quantas notas de R$2 eu tenho? Eu não sei quantas notas, mas eu saber que ela vale R$2, isso já ajuda. Então, eu sei que elas são de R$2, só que eu não sei quantas notas de 2. Mas eu sei que se eu multiplicar o total de notas de 5 pelo valor dela, que é 5, mais o total de notas de 2 pelo valor que é 2,
eu consigo somar e saber que eu tenho R$32. Então aqui nós equacionamos uma situação, problema. E vamos resolver pelo método de Cramer. Vamos relembrar o que diz o método de Cramer. Eu tenho duas incógnitas, C e D. Se eu tenho duas incógnitas, eu vou calcular 3 determinantes. Eu vou calcular o determinante D, vou calcular o determinante de C e vou calcular o determinante de D. São 3 determinantes. Esse primeiro determinante, ele é calculado formando uma matriz com os coeficientes das letras. Então, aqui eu tenho 1, 5, 1 e 2. Então, para fazer esse D, eu vou montar essa matriz. 1, 5, 1 e 2. E vou calcular o determinante. A multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da secundária. Então, vai ficar 2 menos 5, vai dar menos 3. Agora, eu vou calcular o determinante relacionado à incógnita C. Então, o DC. Como que eu faço? Eu vou montar uma matriz em que justamente a coluna do C vai ser eliminada. Ela vai ser trocada pelos termos independentes. Então, no lugar da coluna do C, eu coloco 10 e 32. E essa permanece 1 e 2. E vou calcular o determinante, que vai dar 20 menos 32, isso vai dar menos 12. Agora, eu vou calcular o determinante de D. O determinante de D, eu justamente não utilizo a do D, ela vai ser eliminada. Se ela vai ser eliminada, ela vai ser trocada pela coluna dos termos independentes. Então, a do C agora permanece normal, 1 e 5, e a do D vai ser trocada. Então, no lugar do D vai entrar 10 e 32. E vou calcular o determinante. Vai dar 32 menos 50, que vai dar como resultado menos 18. Calculado os 3 determinantes, agora é o momento da gente calcular realmente o valor de cada letra. A letra C, a incógnita C, como que eu vou calcular? É o determinante de C dividido pelo determinante. Qual é o DC? Ele é menos 12, que vai ser dividido pelo D, que é menos 3. Aqui, menos 12 dividido por menos 3 vai dar 4. Então, já sabemos que tem 4 notas de R$5. Agora, vamos calcular o valor do D. Como calculamos o D? O determinante de D dividido pelo determinante. Quanto é o determinante de D? Menos 18. Dividido pelo determinante, que é menos 3. Menos 18 dividido por menos 3 vai dar 6. Coincidentemente, né, vocês viram que eram outros valores, mas coincidentemente deu o mesmo resultado do sistema anterior, né? Isso é coincidência. Então, veja bem, eu tenho 4 notas de 5 e tenho 6 notas de 2, tá? Vamos conferir se isso vai dar certo? Ó, 4 mais 6, 10. Então, realmente deu 10 notas. E será que a quantidade dá R$32? Ó, eu tenho 4 notas de 5. Então, 4 vezes 5, 20. E tenho 6 notas de 2. Então, 6 vezes 2 é 12. Somando isso aqui, então, eu tenho os R$32. Certinho. Então, esse é o método de Cramer para resolver sistemas de equações com duas incógnitas, tá? Temos mais um exemplo no quadro. Agora, eu coloquei as letras A e B. Eu gosto de trocar essas incógnitas, essas letras, para não achar que a gente só usa X e Y, tá? Então, independente das letras, o método segue o mesmo. Então, vamos ver aqui como que nós temos que fazer pelo método de Cramer. Eu preciso calcular A e B. São duas incógnitas, então eu vou precisar de 3 determinantes.
O primeiro determinante é o D, que é um determinante geral formado pelos coeficientes das incógnitas. Depois eu vou calcular o dA, que é o determinante relacionado à coluna do elemento A, da incógnita A. Depois eu vou precisar do determinante de B, que ele é relacionado à incógnita B. Então, nós precisamos desses três determinantes. Para que eles vão servir? Vão servir para depois eu calcular o valor do A. O A vai ser o determinante do A dividido pelo determinante. O B vai ser o determinante de B dividido pelo determinante. Então, para poder fazer isso, nós temos que fazer esses determinantes. Então, vamos lá. Eu vou calcular o determinante. O determinante, ele não utiliza os termos independentes. Ele é o determinante geral das incógnitas aqui. Então, nós vamos montar uma matriz com 2, menos 1, aqui 3 e aqui 1. Então, são esses coeficientes, 2, menos 1, 3 e 1. E vamos calcular o determinante, então. Aqui o determinante vai dar 2, menos 3 com menos vai dar mais 3. Então, aqui vai dar 5. Agora, vamos calcular o dA, determinante de A. Como que faz mesmo? No dA, eu não utilizo a coluna do A, ela é excluída. Ela vai ser trocada pela coluna dos termos independentes. Então, como que vai ficar? Essa aqui não entra, essa não entra, mas vai entrar aquela no lugar. Então, vai ficar 11 e 7. E essa segue normal, 3 e 1. Vamos multiplicar, 11 vezes 1 dá 11. E 21 com menos vai dar menos 21. 11 menos 21, isso aqui vai dar menos 10. Agora, vamos calcular o determinante de B. O determinante de B, nós justamente não utilizamos a coluna do B. Essa coluna do B vai ser trocada pela coluna dos termos independentes. Então, essa coluna continua normal, essa coluna continua normal, que vai ficar 2 e menos 1. Essa daqui é trocada por 11 e 7. Agora, calculamos o determinante. 14, aqui, menos 11 com o menos, vai dar mais 11. Então, isso aqui vai dar 25. Agora, nós temos o valor do determinante de A, determinante de B. Agora, então, nós podemos encontrar os valores de A e B. Como que eu vou encontrar o valor do A? Pegando o dA, que é menos 10, e dividindo pelo D, que é 5. Olha, menos 10 dividido por 5 é menos 2. Encontrei o valor do A. E o valor do B? Eu pego o valor do DB, que é 25, e vou dividir pelo valor do D, que é 5. 25 dividido por 5 é 5. Então, veja bem, qual é a solução desse sistema? É menos 2 para o A e 5 para o B. Será que isso está certo? Nós podemos substituir aqui, olha. Vou começar por essa. Aqui vai entrar menos 2, só que já tem esse menos. Então, é menos o menos 2. Isso aqui vai dar 2 positivo por causa do jogo de sinal. 2 mais o B, que vale 5, então 2 mais 5, 7. Aqui também precisa dar o resultado correto. 2 vezes o menos 2, ó, dá menos 4. 3 vezes 5 é 15. Então, menos 4 com mais 15 dá o 11. Então, nós comprovamos o valor de A e B nesse sistema. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje de sistemas de equações pelo método de Cramer. Nós vimos o sistema de equações com duas incógnitas. Na próxima aula, nós vamos ver também o método de Cramer para sistemas de equações com 3 incógnitas. Então, um abraço para vocês, até a próxima aula.